Olá, boa noite. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo, sim, nesta sexta-feira pós-feriado. O ministro da Fazenda volta a defender a reforma da Previdência. Meirelles diz que é natural a polêmica em torno do assunto, mas disse que a reforma é necessária para garantir o pagamento das aposentadorias no futuro. Já são mais de 2 trilhões o total de impostos que pagamos em 2017. Os números são do impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. Aumento de combustíveis no final de semana. A Petrobras vai elevar o preço da gasolina e do gás de cozinha. Dólar em alta e Ibovespa estável nesta sexta-feira pós-feriado. O cenário econômico está no ar. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, voltou a defender a necessidade da reforma da Previdência. Em entrevista à Rádio Gaúcha, no Rio Grande do Sul, Meirelles disse que a reforma é necessária para garantir que os aposentados continuem a receber integralmente o valor das suas aposentadorias. Ele citou, inclusive, casos de países da Europa, onde o benefício teve que ser cortado em quase 50% por problemas fiscais dos governos daqueles países, e o texto já aprovado na Comissão Especial do Congresso é exatamente o que defendeu o ministro. Acompanhe. A reforma da Previdência, em qualquer lugar do mundo, ela é controversa, porque é absolutamente normal, né? E nós já esperávamos uma discussão dessa, que é legítima, é normal, e as pessoas devem se engajar nessa discussão, e isso é muito importante. Por outro lado, a proposta original estimava em 10 anos um benefício fiscal, uma economia, digamos, de cerca de um pouco menos de 700 bilhões de reais. O que estamos tendo agora é um benefício fiscal que é cerca de 75% da proposta original. E estamos defendendo esta proposta como está e como foi aprovada pela Comissão Especial do Congresso. Em dito isso, vamos aguardar a decisão do Congresso Nacional, que é soberano, né? E agora, eu sempre tenho alertado as pessoas. A reforma agora precisa ser completa e suficiente para que este assunto não tenha que voltar à pauta nos próximos anos. O relevante para a população é ter segurança de que terão uma aposentadoria, porque a aposentadoria em muitos países ela atrasou e em alguns países, como do sul da Europa, foi necessário inclusive cortar o valor da aposentadoria. Teve países aí em que a aposentadoria foi cortada quase pela metade, para que as pessoas pudessem continuar recebendo a aposentadoria, porque a Previdência ficou insolvente nesses países. O ministro Meirelles também fez uma referência numa comparação com a situação fiscal do Brasil e com aquela pela qual passaram alguns países europeus, sobretudo a Grécia, que a distância ainda é muito grande, mas que exatamente por ser grande é que precisa se aprovar a reforma da Previdência para que não haja problemas fiscais. Só uma menção, o problema da Grécia não é diferente por alguns aspectos do ponto de vista de faltar dinheiro do Estado do que passa, por exemplo, ou do que passou recentemente o grupo de aposentados de servidores públicos do Rio de Janeiro. O governo do Estado teve um problema no caixa, faltou dinheiro para pagar, inclusive, salário de aposentado. Ou seja, a questão do dinheiro infinito do Estado para pagar a aposentadoria não existe. Existe, sim, uma lógica fiscal de longo prazo, é o que defende o Ministério da Fazenda, faz alusão exatamente a esses exemplos para que o país tenha, digamos, uma solvência nas contas públicas a ponto de poder pagar integralmente os benefícios. Daí, pelo menos tecnicamente, é o que diz o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento na defesa da reforma da Previdência.
E a Associação Comercial de São Paulo divulgou o valor do impostômetro que calcula o tanto de impostos que já pagamos durante este ano agora, de 2017. Eu converso com a Vanessa Casalino, que está na redação da TV Brasil em São Paulo, e tem detalhes desses números. Vanessa, de quanto é o valor? Boa noite. Olá, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. O número exato é 1.800 bilhões de reais, segundo o impostômetro da Associação Comercial aqui de São Paulo. Um valor que foi batido 26 dias antes do que o registrado em 2016, o que significa um aumento da carga tributária. São impostos, taxas e contribuições destinados à União, estados e municípios. A expectativa é de que o impostômetro encerre o ano com cerca de 2 trilhões e 100 bilhões de reais, um valor superior às arrecadações dos últimos anos. De acordo com a associação, as receitas do governo já estão subindo acima da inflação e, junto com o controle de gastos que vem sendo praticado, significa que o ajuste fiscal está agora de fato funcionando na prática, Piotr. Bom, nós falamos de impostômetro, agora vamos falar de um final de semana de reajuste nos combustíveis. A Petrobras anunciou o aumento no preço da gasolina de 3,6% nas refinarias a partir de amanhã, sábado. Em nota, a estatal também anunciou que reduzirá o preço do diesel em 1,5%, ou seja, aumento na gasolina e uma queda no preço do diesel. No domingo, o reajuste será, voltamos a falar de aumento agora, será nos preços do gás de cozinha para uso residencial, portanto, em botijões de até 13 quilos, que ficará 4,5% mais caro, 4,5% mais caro na revenda, exatamente nas refinarias. Segundo a companhia, a causa principal dos reajustes é a alta das cotações do produto dos mercados internacionais, influenciada pela conjuntura externa e pela proximidade do inverno no hemisfério norte, além da variação do câmbio, que também contribuiu para a necessidade do aumento. Detalhe: o dólar subiu recentemente, a proximidade do inverno no hemisfério norte há um consumo maior de energia, portanto, maior demanda, a oferta não sobe, aumenta o preço, é uma lógica econômica. A necessidade de o Brasil se abrir para o comércio internacional foi defendida pelo diretor do Banco Mundial em Washington, Otaviano Canuto. Em entrevista ao Cenário Econômico, na última segunda-feira desta semana, Canuto disse que não há história de êxito importante em países que se mantiveram fechados comercialmente. E que o próprio Brasil é prova disso nas áreas em que se abriu, como nas parcerias da Embraer com empresas do mundo inteiro, da Petrobras e do agronegócio, em que o país é altamente competitivo. Esse assunto gerou polêmica depois que entrevistamos o Dr. Canuto aqui no Cenário Econômico, e por isso mesmo nós vamos reprisar um trecho dessa entrevista. Acompanhe. Nós estamos entre as economias mais fechadas do mundo, e quando nós comparamos o nosso caso com o dos nossos pares, por tudo que é indicador que se busque, não é apenas uma questão de exportações e importações como proporção do PIB, mesmo quando a gente controla, quando leva em conta o tamanho do Brasil, quando leva em conta o fato de que a América do Sul está meio fora dos eixos centrais de dinamismo no período recente, mesmo assim, quando a gente controla por isso tudo, o Brasil é fechado. E esse fechamento comercial reflete, em grande medida, ainda tarifas que são mais altas do que no resto do mundo. Nós enquanto o mundo todo reduziu tarifas e barreiras não tarifárias, nós não mexemos muito com isso. Muito pelo contrário, até no período mais recente, nós voltamos atrás, criamos novas políticas de conteúdo local. Mas nesse aspecto, me permita só, o senhor acha que é um problema da competitividade do produto feito aqui no Brasil, que tem receio dessa competição com o mundo lá fora, ou é uma pressão por algum outro aspecto que não necessariamente é a questão comercial? Olha, o problema é que o que se produz no Brasil não terá competitividade se os produtores não tiverem a opção de focalizar em áreas que fazem bem e poder importar, trazer componentes e tecnologias do resto do mundo. Não existe uma experiência sequer de êxito na história recente de alguma economia que tenha conseguido dar esse salto de modo fechado, completamente integrado. E nós temos exemplos no Brasil, os exemplos de sucesso no Brasil corroboram o que eu estou dizendo. Os exemplos de sucesso no Brasil têm sido exceções que confirmam a regra.
Pega uma empresa como a Embraer. A Embraer tem capacidade de competir com Bombardier, com Boeing em algumas áreas de alguns tipos de aeronaves, etc., porque a Embraer tem a capacidade, tem o direito de se abastecer de componentes e de tecnologias onde quer no mundo. Aí a Embraer focaliza naquilo que sabe fazer bem, que é projetar aviões, que é montar os aviões, e por isso não perde para ninguém na sua área. A mesma coisa vale para a Petrobras. A Petrobras, até recentemente pelo menos, e tenho certeza que recupera logo essa condição, em determinado momento era a empresa de ponta na área de prospecção e exploração de petróleo no mar. Mas aquilo era porque a Petrobras tinha a possibilidade de se abastecer de insumos, de sondas, do que precisava, onde queria no mundo. E por isso a Petrobras pôde focalizar e bem naquilo que sabia fazer bem. Isso deu um valor e uma capacidade da Petrobras de competir com qualquer um, inclusive aqui no mercado doméstico. Pega a agricultura brasileira. A agricultura, como não tem sido objeto justamente das políticas distorcivas que acabaram sendo usadas para a indústria, a agricultura tem uma competitividade decorrente de grande patamar, de alto patamar de introdução de tecnologia, de condições de competir em qualquer lugar do mundo. Eu acho que esses exemplos são exemplos que mostram que não existe outro modo para os outros setores adquirirem com produtividade e competitividade que não seja o da integração. Vai ser duro em alguns casos, algumas cadeias vão enxugar, mas aquilo que puder permanecer vai ser capaz de competir. Do contrário, a gente fica esse ciclo vicioso em que as empresas pedem barreiras e pedem subsídios para resistir à concorrência do exterior e elas próprias acabam não investindo porque ninguém investe o seu dinheiro próprio em sucata. Daqui a pouco os números do mercado financeiro e uma entrevista sobre o agronegócio e a melhora na venda de leite, um indicador poderoso de retomada econômica do poder de compra do consumidor. A gente volta em instantes. Já de volta com o cenário econômico, vamos, portanto, aos números do mercado financeiro nesta sexta espremida. Entre o feriado de finados e o final de semana, vamos ao Ibovespa e ao dólar. Vamos lá. Temos os números. Hoje o Ibovespa, uma leve recuperação de 0,12%, mas ainda na casa de 73.915 pontos. Até outro dia a gente estava falando de 76 mil na Bolsa, né? Vamos ao dólar comercial agora. Esse manteve o viés de alta, teve uma leve queda na última quarta-feira, antes do feriado, mas hoje uma alta de 1,28% a R$ 13,30, uma alta expressiva do dólar. A grande repercussão é que o dólar se valorizou perante várias moedas no mundo, não foi diferente com o real. Para economizar a água das hidrelétricas, o governo decidiu deixar as termoelétricas funcionando por mais tempo, a falta de chuva, né? O problema é que essa energia das térmicas é mais cara e temos falado desse aumento de preço na conta de luz aqui no cenário econômico. A Vanessa Casalino está de volta e nos diz como fica essa conta, Vanessa. Pois é, Piuto, fica mais cara para o consumidor. Os reservatórios fecharam o mês de outubro no menor nível para o mês desde o ano 2000. Os do Sudeste e Centro-Oeste, onde estão localizadas as hidrelétricas mais importantes do país, encerraram com armazenamento médio de 17,68%. Com isso, o governo decidiu manter as térmicas ligadas para preservar esses reservatórios. Em nota, o Ministério de Minas e Energia afirma que as chuvas ainda não levaram a uma melhora significativa no nível de armazenamento e que, por isso, as térmicas ficam ligadas até o dia 10 de novembro. O custo, segundo o Ministério, é de até R$ 702,50 por megawatt-hora, uma despesa que tem impacto direto na conta de luz por meio da taxa extra das bandeiras tarifárias. Piotr. E o agronegócio foi o grande responsável pelo PIB positivo no primeiro trimestre deste ano e a geração de recorde atrás de recorde na produção de grãos. Dados do emprego também chamam a atenção porque o setor liderou ou foi um dos que mais geraram empregos com carteira assinada até o mês de julho. Walter Pulga, jornalista especializado e editor de agronegócio do Canal do Boi, está conosco e você acompanha uma conversa que eu tive e gravei um pouquinho mais cedo hoje, nesta sexta-feira.
Bom, diante desses números, Walter Puga, bem-vindo uma vez mais ao cenário econômico. Me conte uma coisa, tivemos no primeiro trimestre, vamos relembrar o agronegócio desse ano, que foi bastante importante. No primeiro trimestre foi o grande responsável pelo crescimento do Produto Interno Bruto, tivemos 1% de crescimento do PIB e boa parte foi responsável, quem foi responsável foi o agronegócio brasileiro. Muito bem. Interessante que também nos dados de emprego, até julho o agronegócio ou liderou a contratação com carteira assinada ou ficou entre os 2 ou 3 maiores. Agora, em agosto e setembro, houve uma queda, como normalmente se espera, que o agronegócio caia um pouquinho agora, sobretudo nessa atividade econômica. Mas nós temos uma realidade que é muito importante, que tivemos safra recorde e uma previsão de uma safra um pouco menor no ano que vem, ou tem números dissonantes aí entre o IBGE e também o que faz a Conab, Puga? Olha, há números dissonantes, mas não são tão grandes como já ocorreu no passado. Ocorre que a metodologia do IBGE é uma e a metodologia da Conab é outra. Então, há uma diferença, mas os dois institutos mostram comportamentos parecidos, ou seja, a curva, ela sobe e desce e as diferenças de números são pequenas. O que é importante ressaltar é que nós teremos uma super safra, embora ainda haja temor em relação ao clima, uma produção maior ou menor em alguma região, prejudicando agora, por exemplo, o trigo lá no sul. Então, há alguma estimativa que pode mudar um pouco diante de problemas climáticos. Mas o Brasil vai produzir muita soja e muito milho este ano. Olha, vale só fazer essa menção. As pessoas às vezes acompanham essa discussão sobre clima, a importância, evidentemente, disso. Claro que é uma discussão que permeia muito mais os ambientalistas, mas qualquer mudança no clima interfere exatamente na economia, porque mexe, sobretudo, com a produção agrícola. E a pecuária também, né? E a pecuária também. Até porque se eu tiver menos milho e soja que faz ração, eu tenho um preço mais alto na carne de frango, na carne de boi, na carne de porco, ou seja, tudo isso interfere. Ou seja, essa discussão climática parece que é uma coisa de cientista, mas ela interfere exatamente na vida do dia a dia, a vida de cada um de nós. A história do emprego é normalmente no primeiro semestre a gente tem um crescimento mesmo, o agronegócio lidera o emprego. Normalmente isso ocorre, mas desta vez foi acentuado. Emprego com carteira assinada, o que é destaque. Ou seja, não é um emprego só para a colheita, um emprego provisório, é um emprego com carteira assinada. Isso mostra o crescimento no agro, um crescimento consistente, né? Puga, vamos falar de leite. Você fez uma menção dia desses aqui sobre o mercado de leite no Brasil. Nós tivemos um decréscimo de preço este ano. Pago ao produtor. Pago ao produtor. Mas a gente viu também promoção de leite, o que a gente não via. Claro, isso impacta no item alimentos, na conta do IPCA, no índice da inflação, isso tudo a gente percebeu. Está havendo uma recuperação nesse preço pago ao produtor e isso de alguma forma pode ser transferido ao consumidor ou não? Não, o preço ao produtor, ao contrário, está cedendo e muito. Mas para os pesquisadores do CPEA, por exemplo, já há indicação de que há uma compra maior de leite do consumidor. Então, há uma oferta muito grande de leite no mercado, os preços este ano desabaram. Se nós pudermos mostrar um gráfico que o CPEA cedeu... Temos sim, claro, vamos lá então. Os pesquisadores do CPEA conseguiram constatar, veja... preparou aqui alguns gráficos para mostrar exatamente a situação, esse gráfico já mostra a queda constante do preço pago ao produtor. Então, veja... Olha, aqui está junho de 2017 a R$ 1,38 em média. Caiu para R$ 1,10 agora em outubro. Tá. Ou seja, são baixas constantes, inclusive começaram mais cedo. É normal que o preço caia a partir de setembro, outubro, mas começou a ceder muito mais cedo este ano. Isso é crise econômica? Isso é crise econômica. Ainda é consumidor fugindo do mercado de lácteos. Ele começa fugindo do queijo, do iogurte, bebidas e alimentos mais caros, mas mantém ainda o consumo do leite HT, né? O HT, que é o leite de caixinha, o leite conhecido. Mas o produtor... Vamos chamar de leite puro, não leite processado e transformado Exatamente. Em outros alimentos. Este valor que você tem na tela do seu televisor agora é o preço pago ao produtor. Portanto, vem cedendo o preço pago ao produtor. E por que isso está ocorrendo? Né? Está ocorrendo porque a oferta é muito grande no mercado. Como não se usa para outros alimentos, para alimentos como queijo, como iogurte, eu citei agora há pouco, esse leite é ofertado ao mercado. E aí os preços desabam, lógico, o produtor recebe menos. E como é que o produtor faz? Ele consegue controlar o tanto de leite que ele tira por vaca? O que ele faz? Não consegue. Depois de um certo período, ele já alimentou essa vaca, o leite está lá, ele retira, o leite vai ao mercado, a oferta é maior, consumo menor,
o preço cai ao produtor. Agora, o que nós tivemos, você tem um outro gráfico aqui, que os técnicos do CPEA elaboraram um gráfico. Nós temos uma série de linhas aqui, né? Vamos lá. Vamos ressaltar principalmente a linha cinza, que foi o preço médio do leite. Lógico, chegou aí a passar de R$ 1,60 no ano passado. Nós temos aí ano de 2016, não houve oferta de leite suficiente, o trabalhador ainda consumia bastante leite e veja bem, o preço subiu a R$ 1,60. A oferta maior é que provocou essa baixa que está no gráfico de linha vermelha. Veja, o gráfico de linha vermelha mostra o comportamento dos preços do leite ao produtor pagos este ano. Então, o que nós tivemos? Um preço melhor no ano passado, chegando a passar de R$ 1,60, depois cedendo em dezembro, como é normal, a partir de agosto, setembro começa a ceder, mas desta vez, repare que para o produtor a situação é bem difícil, porque os preços começaram a cair já a partir de junho. Levou agora em outubro a R$ 1,00, preço líquido, né? Aí, ou seja, perto de R$ 1,70 para R$ 1,00 que a gente viu exatamente. Isso lá. Esse aqui é 2000 e essa tela é 2013. Essa aquela é 2016. A 2016. Aqui. Ou seja, no comparativo ali. A cinza e o vermelho agora. Tá. Agora, há sinais de melhoria. E você vai ver no terceiro gráfico agora que nós temos. Vamos lá, porque então. Os pesquisadores do CPEA e quem orienta essa pesquisa e conversou comigo sobre isso foi Natália Grigol. Natália Grigol é a pesquisadora que coordena todo o levantamento de preços de leite pago ao produtor e pago também pelo consumidor, lá na ponta. E nós temos aqui o indicador diário que o CPEA faz para preço leite UHT, é o leite de caixinha, atacado de São Paulo. Veja, nós tivemos em maio do ano de 16, né, do ano passado, um pico de preço, né? Agora, repare que quando chegou agora em outubro, rasou o fundo ali, R$ 2,01. Agora, isso significa que o consumo continua pequeno, que o trabalhador isso está... tudo no atacado. No Estamos falando já do leite que chega lá no supermercado. No supermercado, que tá sai para ele a R$ 2,03, R$ 2,07, mas as pesquisadoras do CPEA já constataram que leite UHT já é negociado agora, no final de outubro, em alguns lugares, acima de R$ 2,10, R$ 2,11. Portanto, no atacado, se chega a R$ 2,10, R$ 2,11, significa que já encontrou um patamar e é um sinal de que o consumidor já está voltando de novo ao mercado. Ou seja, pouco emprego, é verdade, estamos crescendo lentamente. Uma renda ainda sob pressão, mas o consumidor já reage, o mercado já reage. Como disse Natália Grigol, eu gostaria de ressaltar isso, que é a pesquisadora do CPEA, isso não significa uma solução para o problema, o consumo voltou, mas é uma luz no fim do túnel. Já há indicadores de consumo que mostram perspectivas melhores lá na frente. Tá, vamos lá, para a gente simplificar e traduzir isso para o dia a dia. Puga fez aqui uma menção em relação ao preço pago para o leite para o produtor. Aqui nós temos os números de atacado. E quando há uma pesquisa que mostra que aumenta o consumo de leite, não é só o leite UHT. Porque se está tendo uma demanda maior do leite, o que nós estamos tendo é um consumidor com maior poder aquisitivo, pelo menos com uma intenção maior de compra de produtos processados. Ou seja, o queijo que foi cortado lá atrás quando as pessoas estavam desempregadas. É Ou isso seja, mesmo. o iogurte que estava lá atrás, que agora as pessoas voltaram a comprar. Ou seja, um consumo já maior justamente para esses produtos. Exatamente. Já há indicadores, o CPEA aponta isso, de que começa a ocorrer uma reação para o consumo. Quando ocorre uma reação para o consumo, é fácil de entender, né, Pilton? Nós temos aí um indicativo de uma melhoria, pelo menos na confiança do consumidor, de que ele pode gastar um pouco mais, de que ele pode voltar a alguns hábitos que ele abandonou durante o período mais difícil. A gente vai falar sobre confiança do consumidor daqui a pouco. Walter Puga. Eu é que agradeço a oportunidade. Obrigadíssimo pela gentileza, Walter Puga, nosso colega do canal do Boi, especialista em agronegócio. Nós estamos fechando, bom, você acompanhou a entrevista que eu fiz com o Walter Puga pouco antes de começar o programa aqui, até porque ele está no ar ao vivo agora no canal do Boi. Bom, nós estamos fechando a semana e vale lembrar alguns índices divulgados no começo desta semana, uma semana diferente, feriado na quinta-feira, mas os dados foram especialmente positivos para a economia. Caiu mais de 9 pontos e pela quarta vez consecutiva o índice de incerteza da economia medido pela Fundação Getúlio Vargas. Foi o melhor resultado desde fevereiro de 2015, o que mostra claramente que nós estamos num outro momento da economia do país. Os técnicos da Fundação Getúlio Vargas mencionaram, inclusive, o descolamento da economia em relação à política, justamente pelos 4 meses consecutivos de queda no índice de dúvida da economia.
Na mesma toada, aumentou a confiança do consumidor e os números do IBGE mostraram o aumento do emprego. Vamos dar uma olhadinha em algumas telas que a gente preparou aqui. Vamos lá. Confiança do consumidor em alta, em outubro subiu 2,7 pontos, chegou a 101,2 pontos. Os entrevistados disseram que estão esperando menos inflação e menos desemprego, ou seja, foi exatamente por essa perspectiva que aumentou a confiança do consumidor, essa perspectiva com inflação menor e desemprego em queda também. Aliás, a gente vai falar de desemprego daqui a pouquinho. Temos um outro dado aqui que mostra claramente exatamente isso, até para ver como é que foi essa confiança do consumidor, que ela foi bastante oscilante. Vamos dar uma olhadinha no gráfico ali, vamos lá. Temos outra tela. Vamos lá, olha, esse exatamente da expectativa do consumidor. A gente está vendo ali uma tela que mostra claramente como é oscilante. Detalhe que a gente vai pegar nesse momento e um dado muito positivo ali. Vamos para a próxima tela, temos ali? Tá, vamos lá, desemprego em queda, e esse é o dado importante, foi divulgado pelo IBGE, uma queda de 0,6% no terceiro trimestre, diminuiu o número de desocupados, aumentou o número de ocupados, embora parte disso venha da informalidade. Bom, o Cenário Econômico termina aqui nesta sexta-feira. Daqui a pouco tem os Corredores do Poder com Mariana Jungmann. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite, bom final de semana e até segunda.